Bora lá, vamos pegar o livro de geografia, porque eu fiquei meia hora falando e o computador não gravou, tá, gente? Vamos lá de novo. Página 19. Vamos abrir o livro na parte dos imigrantes. Só fazendo um pequeno resumo, né? Eu estava falando semana passada dos negros, né? Falando da escravidão negra no Brasil. E aí, eu estava falando das religiões, das comidas, né? Nós estávamos falando também da influência do povo negro, do povo africano no Brasil. Só que aí aconteceu a abolição dos escravos. Só que os escravos que tiveram as suas liberdades, eles tiveram as suas liberdades e não foram contratados para trabalhar nessas fazendas para ganhar dinheiro. Porque o certo deveria ser eles trabalhando para ganhar e refazerem as suas vidas aqui. Lembra que eu disse na aula passada que muitos vieram de povoados organizados lá na África e muitos eram reis, rainhas, príncipes, princesas, eram de cortes africanas. Então, era muito assim, em pinturas, em obras, dava para ver que determinadas amas de leite sentavam na cadeira como se elas estivessem sentadas no trono, porque no país delas, elas eram rainhas, no país eram princesas, e aí veio para o Brasil para dormir numa senzala, né? Aí os imigrantes vieram, tá? E aí vou começar com a página 19. Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalhar e de ter melhores condições de vida em nosso país. Os primeiros grupos de imigrantes que aqui chegaram no século XIX foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses e, mais no fim do século, em menor quantidade, japoneses e outros asiáticos. Aqui, ó, vocês podem ver um mapa que está mostrando o fluxo dessa imigração deles vindo para o Brasil, de vários povos, tá? Aqui na legenda, lembra que eu falei que todo mapa tem uma legenda? Na legenda do mapa tem falando as cores, cada cor é um país, falando de cada fluxo. Laranja para a Alemanha, verde para a Itália, vermelho para o Japão, amarelo Polônia e marrom Portugal. Os imigrantes que chegavam ao Brasil trabalhavam principalmente nas lavouras de café. Deixa eu arrumar essa câmera, gente, tá muito estranho. Peraí. Calma, não tá pegando a minha orelha. Vamos lá. Nessa época, o café se destacava como o cultivo mais importante e o avanço das técnicas agrícolas expandiu ainda mais as regiões produtoras. E hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café do mundo. Virou, galera? Página 20. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuem para compor a pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Quer dizer o quê? Pluralidade étnica e cultural. Pode marcar com a caneta marca-texto. Étnica, da etnia. Tem vários negros, tem vários japoneses, tem vários descendentes de italianos, tem vários descendentes de lituanos, vários descendentes de vários países, tá bom? Pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Marca com marca-texto, que pode ser importante, tá?
tá falando de mistura, tá? De mistura de raças. Há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária e no modo de viver, que fazem parte dessa inserção dos povos migrantes, tá? Uma curiosidade, que vocês sabiam que o não, deixa quieto que depois eu falo. A festa de rua mais tradicional de São Paulo acontece todos os anos durante um mês inteiro, no bairro da Bela Vista, mais conhecido como Bexiga. É a festa de Nossa Senhora da Quirupita, organizada pelos imigrantes italianos desde 1908, pouco depois de terem chegado ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. O Brasil continua a receber imigrantes e, mais recentemente, refugiados. Você sabe a diferença entre imigrantes e refugiados? Os imigrantes costumam sair de seus países por vontade própria em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados são motivados a sair de seus lugares de origem por causa de desastres naturais, crises políticas, guerras ou perseguições por motivos diversos. Anota isso também com caneta marca-texto, falando dos imigrantes e dos refugiados, tá? Pode marcar tudo, desde o começo lá dos imigrantes. Ó, eu vou mostrar aqui na tela como é que eu fiz e vocês vão fazer igual, tá? Espera, eu tô falando para marcar, mas não vai marcar agora que eu tô falando. Espera eu mostrar para vocês como é que fica, porque eu sei que vai ter gente que vai marcar errado. Então, ó, tá aqui, ó, para marcar desse jeito aqui, tá? Aqui no Importante Saber tem uma explicação falando sobre migração, emigrante e imigrante, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos atividades. Atividade 1 para responder, a atividade 2 tem um texto aqui, tem dois quadros aqui, um quadro do Cândido Portinari e o outro quadro do Tomu Handa, tá? E aí vocês vão ler o texto que está falando relacionado aos dois quadros e vão fazer a atividade, tá bom? Depois, nós temos um outro pequeno texto aqui, falando sobre a Venezuela. Lembra que eu falei da Venezuela, dos refugiados? Então, desde 2015, a Venezuela enfrenta uma grave crise humanitária, causada pelo aumento descontrolado dos preços, a inflação e pelo empobrecimento da população. A crise atingiu o auge em 2018, com consequências para o país vizinho ao sul, o Brasil, em especial o estado de Roraima, que tem uma ampla fronteira com a Venezuela. A esse respeito, leia a reportagem abaixo. Vocês vão ler a reportagem abaixo, que está falando aqui, ó, sobre a Beatriz Milan, tá? Tem a foto aqui, ó, tem o mapa mostrando. E aí, aqui, ó, depois que vocês lerem depois que vocês lerem o artigo, tem as perguntas para vocês responderem, certo? E aí, na aula que vem, eu vou começar a falar sobre a população do Brasil hoje e também eu vou corrigir as atividades que vocês estão fazendo agora, certo? Beleza, então. Tá? Até daqui a pouco que eu volto com mais uma aula, porque hoje o dia vai ser puxado. Vocês vão ter 3 aulas, então, 3 não, 4, que ainda tem a aula de inglês da Priscila. Beleza? Tchauzinho.